Quando o chão se rompe, não é só a terra que desce. Casas, histórias e vidas inteiras afundam junto. E em Mariana, a lama levou mais do que se pode medir. Era uma tarde comum. Em poucos minutos, o barulho familiar da cidade foi substituído por um rugido distante, que crescia. Quando perceberam, não havia mais rua, praça ou igreja, apenas um rio grosso de lama carregando tudo no caminho. O que aconteceu ali não foi apenas um acidente. Foi o dia em que o silêncio enterrou uma cidade. Se você acha que já sabe essa história, espera até ouvir quem ficou para contar. Se inscreve no canal para mais histórias reais. O sol nasceu como em qualquer outra manhã. As ruas estreitas de Mariana respiravam tranquilidade, com o som dos passos apressados indo para o trabalho. O cheiro de café recém-passado escapando das janelas, e crianças brincando antes da aula. Ninguém olhava para o horizonte com desconfiança. O céu estava limpo, as montanhas imóveis, e a vida seguia com a falsa certeza de que nada mudaria. Nas padarias, conversas sobre o jogo de domingo. Na praça, senhores discutiam política sob a sombra das árvores, e nas casas mais próximas da barragem, o barulho constante da água já fazia parte do fundo sonoro da cidade. Era mais um dia comum. O tipo de dia que anos depois seria lembrado não pelo que teve, mas pelo que estava prestes a perder. Porque tragédias raramente começam com sinais claros. Elas se escondem na rotina, esperando o momento em que ninguém está olhando, para mudar tudo em questão de minutos. No início, parecia apenas um trovão distante. Um som grave, abafado, que fez alguns olharem para o céu em busca de nuvens que não estavam lá. Mas o barulho cresceu, ganhou peso, força, até que já não parecia vir de cima, mas das próprias entranhas da terra. Era um rugido contínuo, mistura de metal se rompendo e pedra se partindo. Um som tão denso que se sentia no peito antes mesmo de chegar aos ouvidos. Alguns moradores descreveram como o grito da montanha. Outros disseram que era o som da água furiosa. Mas todos concordam em uma coisa. Uma vez que você o ouve, ele nunca mais sai da sua cabeça. E foi nesse momento que a rotina parou. As conversas cessaram, os passos ficaram lentos, e um silêncio estranho tomou conta. O silêncio que antecede a corrida desesperada. Quando entenderam o que estava acontecendo, já era tarde demais. Da barragem, uma parede grossa de lama e destroços avançava como um monstro sem forma. Não corria, engolia, e, cada segundo que passava, ela crescia. Mais alta, mais rápida, mais pesada. Alguns moradores tentaram fugir pelas ruas estreitas, mas os pés afundavam na lama que já começava a chegar. Outros pegaram crianças no colo, olhos arregalados, respiração curta, correndo sem nem saber para onde. O som da lama misturava-se aos gritos, ao choro e ao estrondo de casas sendo arrancadas do chão. Carros eram arrastados como brinquedos, árvores se partiam ao meio e postes caíam como se fossem gravetos. Fuga não era uma corrida, era uma luta contra o tempo. E o tempo naquela tarde era cruel. Para muitos, a distância até a salvação era maior do que os segundos que restavam. A lama não vinha sozinha. Trazia pedras, troncos, pedaços de casas, máquinas retorcidas e todo o peso de uma barragem que havia se rompido de uma só vez. O impacto era brutal. Paredes inteiras se desfaziam como se fossem feitas de papel molhado. Carros desapareciam em segundos, girando na corrente até sumirem sob a cor marrom espessa. O cheiro era forte, mistura de terra úmida, óleo e destruição. A lama não apenas cobria, ela esmagava, empurrava, arrastava. Não havia obstáculo grande o bastante para detê-la. As ruas de Mariana se transformaram em rios barrentos, e o que antes era caminho, agora era armadilha. Quem tentava atravessar, afundava. Quem tentava resistir, era derrubado. E enquanto a cidade afundava sob o peso daquela massa, ficava claro que não era apenas um acidente. Era um golpe mortal. E não havia nada, absolutamente nada, que pudesse pará-lo. Quando a lama finalmente parou de avançar, o que veio depois foi ainda mais perturbador.
Não havia mais o rugido da barragem se rompendo. Não havia mais o estrondo das casas caindo. Nem os gritos. Tudo estava quieto. Quieto demais. No lugar onde antes havia ruas, havia um mar espesso de lama, imóvel, refletindo o céu cinza como um espelho sujo. Algumas árvores ainda de pé pareciam petrificadas no meio do barro, como testemunhas impotentes de tudo o que tinham visto. Os poucos sobreviventes que se moviam faziam isso em silêncio, com passos pesados, olhos perdidos e a respiração presa na garganta. Porque o barulho da tragédia é violento. Mas o silêncio depois dela é o que realmente assombra para sempre. Sob aquela lama espessa, não estavam apenas paredes imóveis, estavam histórias, arrancadas no meio de um capítulo. Famílias inteiras desapareceram sem deixar tempo para despedidas. Casamentos planejados ficaram para sempre no PU calendário. Cartas não enviadas, presentes guardados para aniversários que nunca chegaram. Cada vítima tinha um nome, um rosto e uma rotina que até minutos antes parecia garantida para o dia seguinte. Uma senhora que fazia pão para vender na esquina, um menino que sonhava em ser goleiro do time local, um pedreiro que naquela manhã tinha prometido à esposa voltar mais cedo para o jantar. A lama não escolheu. Levou sonhos inacabados, promessas não cumpridas e futuros que jamais seriam vividos. E para quem ficou, o peso maior não era só o de ter perdido alguém, mas de saber que não houve tempo para dizer a última frase. Quando a lama avançou, a reação instintiva era fugir. Mas alguns escolheram ficar. Homens e mulheres se arriscaram para puxar vizinhos presos, entrando na água barrenta até a cintura, sabendo que um passo errado poderia ser o último. Um jovem, que já havia alcançado um ponto seguro, voltou para buscar uma criança que gritava no telhado de uma casa, prestes a ceder. 2 irmãos usaram cordas improvisadas para tirar idosos das janelas, enquanto o barro subia rápido demais. Ninguém usava uniforme de resgate. Não havia equipamento, nem plano, nem certeza de sobrevivência. Havia apenas a decisão e a coragem de cumpri-la. Em meio ao cheiro forte de destruição, aos gritos abafados e ao peso do medo, esses gestos se tornaram faróis. Porque, no pior dia da cidade, alguns escolheram ser a mão que puxa para cima, em vez da que se solta para correr. Quando a lama secou, Mariana já não era mais Mariana. As ruas estavam cobertas por uma crosta dura e rachada, onde antes havia calçadas e jardins. As fachadas das casas pareciam máscaras sujas, com marcas da altura que a lama alcançou. Portas abertas revelavam interiores congelados no tempo. Pratos sobre a mesa, roupas ainda no varal, fotografias presas nas paredes, tudo parado no instante em que o desastre entrou pela porta. Não havia risos de crianças, nem o som das conversas na praça. Só o vento, passando pelas janelas quebradas, como se fosse o único morador que restou. A cidade parecia um cenário de filme pós-apocalíptico, mas ali não havia ficção. Cada casa vazia tinha uma história que todos conheciam e que agora só podia ser contada com lembranças e silêncio. Em Mariana, ninguém chorava sozinho, porque quando a tragédia é tão grande, a dor deixa de ser individual e passa a morar em cada esquina. Os velórios eram coletivos, com caixões alinhados lado a lado e famílias se abraçando, mesmo sem se conhecer. As lágrimas se misturavam, como se o luto de um fosse também o luto do outro. Havia quem não tivesse corpo para enterrar, e mesmo assim, levava flores para o lugar onde acreditava que a pessoa tinha ficado. Outros, que perderam tudo, apareciam para consolar quem havia perdido mais. O peso dessa dor não estava apenas nas ausências, mas na lembrança constante. O som da lama, o cheiro da destruição, o vazio das casas. E mesmo assim, a cidade se reunia, porque de alguma forma, chorar junto era a única maneira de não afundar sozinhos. Quando a lama secou, o silêncio da tragédia deu lugar ao som das vozes indignadas. Não eram apenas gritos de dor, eram gritos de revolta. Familiares carregavam cartazes com fotos das vítimas, enquanto nas praças e ruas,
discursos ecoavam pedindo justiça. Os nomes das empresas responsáveis eram pronunciados como feridas abertas. Vieram promessas de indenização, investigações demoradas, a linguagem fria dos processos judiciais e a sensação de que o tempo da lei não acompanhava o tempo da dor. Para cada audiência adiada, para cada resposta vaga, crescia o peso da impunidade, porque não se tratava apenas de reparar casas ou pagar valores. Tratava-se de reconhecer que vidas foram arrancadas e que alguém precisava responder por isso. Mas em Mariana, muitos começaram a perceber que, quando a justiça caminha devagar, o luto se transforma em luta. Meses depois, quando os trabalhos de limpeza começaram, a cidade começou a reencontrar pedaços de si mesma. Entre o barro endurecido, alguém encontrou um álbum de fotos, as páginas coladas e marcadas pelo marrom da lama, mas com sorrisos ainda visíveis. Um anel de casamento apareceu preso em um tronco, como se tivesse sido guardado ali para ser devolvido. Brinquedos, cadernos, cartas, objetos simples que naquele contexto tinham o peso de relíquias. Cada achado era uma mistura de dor e consolo. Dor por lembrar o que foi perdido. Consolo por poder segurar de novo um pedaço da vida de alguém. As pessoas guardavam esses objetos como quem protege um tesouro, porque no fundo eles não eram apenas coisas, eram memórias que a lama tentou engolir, mas não conseguiu apagar por completo. Mesmo depois que as ruas foram limpas e algumas casas reconstruídas, o medo permaneceu. Nos dias de chuva forte, o som da água batendo no telhado fazia alguns reviverem aquele dia. Qualquer barulho mais grave vindo das montanhas era suficiente para gelar o sangue. Havia quem dormisse com uma mochila pronta perto da porta, com documentos e poucas roupas, para o caso de acontecer de novo. Outros evitavam viver perto de barragens, mesmo que fosse o único lugar onde podiam pagar aluguel. O desastre deixou cicatrizes na terra, mas também no coração e na mente. E para muitos a lama já não estava do lado de fora. Estava dentro, se acumulando em lembranças que não se desfazem com o tempo. Anos depois, Mariana ainda guarda um som que não pode ser gravado. O som de tudo o que ficou por dizer. As ruas reconstruídas têm um vazio no ar, como se o vento que passa pelas janelas fechadas carregasse vozes que ninguém mais ouve. Na entrada da cidade, os monumentos e placas de homenagem não são apenas lembranças, são avisos silenciosos. E para quem viveu aquele dia não é preciso ver imagens para lembrar. Basta um cheiro, um ruído distante ou um instante de quietude absoluta. Porque o silêncio de Mariana não é ausência de som, é presença de memória. E, enquanto houver quem se lembre, a tragédia continuará falando, mesmo sem dizer uma palavra.